Olá mais uma vez a todos vocês, bem-vindos de volta ao canal Unidos a Jesus. Estou aqui com o irmão Estênio Marques, eu sou o Valério Júnior. Nós estamos gravando a série Predestinação. Exatamente. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo, eu aconselho que você volte um pouquinho no canal aí, que você vai encontrar mais vídeos dessa série aí, falando sobre predestinação. E agora nós, nos últimos vídeos, nós deixamos o gancho que nós iríamos falar em relação ao que crer, a fé, o que nos leva a crer. Que se você ver os vídeos passados, você vai ver que a predestinação é somente para aqueles que creem. Há esse processo aí de crer, para que você entre dentro do processo de predestinação. Alguns, nós entendemos que alguns são escolhidos, né? A eleição, ela de fato existe, ela é bíblica e ela existe. Só que a eleição, ela não elimina a fé das pessoas, ela não elimina as pessoas se converterem simplesmente pela fé. Não é uma eleição simplesmente travada, né? Apenas ela não é limitada. Ela assim. não é limitada, exatamente. Aqui é somente aqueles que Deus escolheu que serão salvos. Não. Também nós temos a eleição, a conversão, né? A salvação de pessoas pela fé. E é interessante, no capítulo 2 de Efésios, o versículo 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A coisa complica um pouco mais aqui, porque o que nós estamos discutindo, nós não vamos repetir o que nós já dissemos nos vídeos anteriores. Você pode voltar aí ou pegar as tags aí que a gente vai deixar em cima, para os cards, né? Os cards em cima para você voltar nos vídeos anteriores. Mas o que nós temos discutido aqui, conversado, é que sim, Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos para a salvação. O que eu creio, um grupo seleto foi escolhido, e até hoje Deus tem os seus eleitos, aqueles que vão ser salvos de forma surpreendente, né, que ninguém imagina, e eles vão aceitar. Por quê? Porque Deus os escolheu. Mas existem também aqueles que irão crer. A grande maioria, eu acredito, da igreja é um grupo que vai ser arrebatado, vai ser pego pela graça, através da fé, por crer na obra de Cristo. Exatamente, nós acabamos de ler, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça. Se nós formos olhar historicamente o plano de salvação, nós vamos ver que ele é dividido em alguns períodos. O período do início, que foi de Gênesis até a Torre de Babel. Depois nós vamos ver da Torre de Babel até Noé. Depois nós vamos ver de Noé até o tempo da lei. E do tempo da lei até o período da graça que nós estamos vivendo. Houve ali períodos. E cada situação há uma necessidade de salvação. Houve ali os escolhidos, os eleitos, os predestinados. E nós estamos dentro do período da graça, onde se abrange pela fé aqueles que não foram escolhidos, mas que irão crer. Se você voltar nos vídeos passados, nós deixamos bem claro que a predestinação é para aqueles que creem. Da mesma forma, é aqui para os que ouviram, eles creram. A salvação também é para essas pessoas, para essas pessoas que creram. O interessante é nós olharmos aqui, que o texto nós lemos, porque pela graça somos salvos porque cremos. Crer é acreditar em algo que nós não vemos, em algo que não é palpável. Essa é a definição de crer. Então, dentro disso, nós precisamos ver aí um contexto, vamos pensar assim, uma lógica. Alguém precisa ver, alguém precisa ter uma experiência com Cristo, precisa ser chamado, escolhido por Cristo para entender o plano de salvação, para pregar, para ser testemunha para aqueles que creem sem ver, ou que creem pela graça.
Por isso há a necessidade dos predestinados. Tudo tem um começo. E o começo do plano de salvação, ele está também ali nos predestinados. Eu queria deixar bem claro isso, que tudo tem um começo. É um processo. É um plano de salvação. Então há várias etapas, digamos assim. Interessante aqui no nosso texto que nós vemos, Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo, ele foi um presente de Deus, dado a nós. A única forma do homem conseguir voltar, ter acesso novamente ao Pai, é através de Cristo. Mesmo os eleitos, mesmo os que Deus de antemão escolheu, eles precisam crer na obra do seu Filho. Porque assim como a igreja, né, o corpo igreja já tinha sido visto por Deus antes, o sacrifício de Jesus também. A igreja já tinha sido imaginada no plano de Deus. Exatamente. Deus já sabia no seu plano que existiria a igreja, como nós conhecemos hoje. E existiria a necessidade do seu Filho morrer por essa igreja. E Deus sabia que nós seríamos falhos. Deus sabia que existiria o pecado. Tanto também que sabia que nós, como seres humanos, iríamos ser impossíveis de fazer com que a lei seja cumprida em sua totalidade. Então, por isso, ele preparou a obra de redenção. E aqui fala, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Se o homem fosse capaz de crer por si mesmo, vivendo a sua vida dissoluta, vivendo o seu livre-arbítrio, que tanto gostam de falar, né, do livre-arbítrio, e ele fosse capaz de, não, agora eu quero crer, simplesmente de resolver crer, ele iria se gloriar por isso. Não, eu sou um cristão, mas porque eu escolhi, porque eu quero estar aqui. Só que aí quando fala da graça, quando fala de que alguns, né, são eleitos, alguns são escolhidos pelo próprio Deus, é para tirar de nós qualquer mérito, é para tirar de nós qualquer glória, né? Nós precisamos passar por Cristo, nós precisamos crer em Cristo para que sejamos salvos. Às vezes alguém leva as coisas, né, tão para o extremo, né? Nós já falamos isso nos outros vídeos. Ah, não, se só vai para o céu os eleitos, então eu vou cruzar meus braços. Se eu for eleito, eu vou ser salvo. Não, não é assim. Não é assim. A missão da igreja é fazer o chamamento dos eleitos e aqueles que pela fé acreditarem, crerem de todo o coração, esses serão salvos. Esses serão salvos também. Essa graça está aberta a todos. E é por isso que um dos pensamentos de Armínio, né, a respeito de tornar o sacrifício de Cristo em vão, em relação àquela questão, se Cristo morreu por todos e poucos vão aceitar, então o sacrifício de Jesus foi em parte inútil. Não necessariamente. E olhe bem, o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi feito pela nossa justificação. Está lá em Romanos capítulo 5, em versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados. Nós temos essa oportunidade de salvação porque houve ali uma justificação. Como eu falei agora há pouco, Deus sabia que nós não seríamos capazes de cumprir a lei na sua totalidade. Nós não iríamos cumprir aquele formato de salvação. Então, houve alguém para justificar as nossas falhas, as nossas limitações como ser humano. Até porque a lei ela não conseguia salvar, né? Ela não conseguia justificar. A lei apontava o erro e só mostrava a condenação. Exatamente. A lei ela resolvia um problema momentâneo, né? Se sacrificava um cordeiro para um pecado específico, mas logo ali na frente precisava de outro. Então vem agora o sacrifício perfeito. Vem Jesus Cristo
se entrega, paga por todos os pecados, os já cometidos e os por cometer, né? Paga por todos. E agora fala assim, olha, agora você só basta crer nessa obra, se arrepender que tudo mais já está perdoado. Isso não quer dizer que nós vamos continuar deliberadamente pecando porque já está tudo perdoado. Também não funciona assim. Não é assim. Tem gente que leva as coisas tudo para os extremos. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: existem os eleitos, é bíblico, está aqui, nós entendemos, mas isso não quer dizer que fora da eleição de Deus não existe salvação. Existe sim. Existem aqueles que vão crer em Cristo através da igreja. Exatamente. A igreja, de um contexto geral, ela surgiu porque foram alguém predestinados. Mas esses predestinados, eles foram chamados. Olha bem o que diz Romanos capítulo 8 e o versículo 30. Diz assim: além disso, aos que ele predestinou, a estes também o chamou. Olhe bem. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então o que acontece? Nós somos escolhidos. Mas somos escolhidos e chamados. Chamados é para fazer alguma coisa. Sim. Fulano, vem cá. O dono da empresa que eu trabalho, ele tem uma expressão muito interessante que ele fala: faz favor, gente boa. Ele está chamando. Então, da mesma forma, é Deus. Ele não está chamando à toa, né? Ele está chamando para que você faça alguma coisa. Ninguém chama um outro à toa. Então, ele nos escolheu, nos chamou para que nós façamos algo. Então, qual é a nossa responsabilidade de fazer? Pregar o evangelho àqueles que não foram chamados, ou que não foram predestinados. Essa é a nossa responsabilidade como cristão. Ou talvez que são eleitos, mas ainda não foram abertos seus olhos. Exatamente. Porque quando nós... E é interessante quando nós entendemos a dimensão da coisa, que, mais uma vez, nós não podemos ficar de braços cruzados. Quando nós sentamos em cima da questão da predestinação e olhamos para nós assim, nos achamos o máximo, igual a igreja de Laodiceia. Puxa vida, como que eu estou abastado, nós somos predestinados, o céu é nosso. Não é para isso, não é assim. Isso. A ideia da coisa, nós precisamos entender para ver, para nós conseguirmos ter a dimensão da necessidade que ainda tem de se pregar o evangelho. Porque é provável que hajam eleitos de Deus que ainda não ouviram, sabem quem é Deus, que ainda não conheceram, que ainda não se enxergaram nessa eleição, nesse propósito. Então a missão da igreja. Talvez nós convivemos com eleitos por Deus do nosso lado, mas ele ainda não sabe. Ele ainda não recebeu a palavra de convencimento. Ele ainda não foi levado ao entendimento, né? A palavra de Deus fala que como ouvirão, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Esses enviados são quem? São os escolhidos. São os escolhidos. Aqueles que Deus que nós falamos escolhe, exatamente, aqueles que Deus escolhe para o seu propósito. E quem são aqueles que vão ouvir? Os que a graça ainda está dando chance de crer. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos a dimensão dessa questão de predestinação. Nós não podemos nos fechar no nosso quadradinho e imaginar que não existe. Ah, não existe. Não é assim. O negócio é muito mais amplo. Nós precisamos abrir a mente para interpretar, para entender, né, o contexto da coisa. Nós precisamos entender, como nós falamos no primeiro vídeo, basicamente a aplicação, para quem são e quais os atributos que precisam ser observados, o que a pessoa precisa ter para saber se ele foi predestinado, se ele não é predestinado, se ele está dentro do período da graça ou não, se ele tem responsabilidade ou não. A graça de Deus, através de Jesus Cristo, é capaz de salvar a todos. É capaz de salvar a todos. Se todos fossem eleitos por Deus antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo, não ia precisar da morte de Cristo. Se todos tivessem sido eleitos, mas não foram todos.
Exatamente. Nem a totalidade da igreja não foi eleita antes. Toda a igreja é predestinada a Exatamente. ser família de Deus. Veja bem que nós já fizemos essa distinção antes e agora nós estamos repetindo. Nem toda a igreja foi eleita por Deus antes. Muitos Exatamente. creram, muitos pelo caminho creram. Mas toda a igreja é predestinada a ser família de Deus. Então, Exatamente. são duas coisas distintas, que às vezes a gente quer casar tudo, a gente quer fazer uma coisa só. Não é uma coisa só, são duas coisas. A eleição e a predestinação. Todos os que são da igreja são predestinados a ser família de Deus. São predestinados a ter uma experiência com Deus, a ter um cargo dentro da igreja. Todos são predestinados a trabalhar em prol do evangelho. Olha meio que diz a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é o seguinte, há os predestinados, mas Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, você pode pensar assim, mas eu não sou predestinado, eu não sou escolhido por Deus, eu não vou ser salvo. Não é assim. Você vai ter a chance de crer. Você vai ter a chance de crer. O versículo 4 da primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele está te abrangindo. Ele está colocando você dentro do grupo. Para que todos. E não é só esse versículo que nos diz isso. Há outros versículos na palavra de Deus que nos revelam isso. E se você continuar o texto, esse texto é muito interessante, irmão Stênio, porque fala, ó, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Veja bem, aqui nós temos uma outra grande confusão. O resgate de Jesus é capaz, ele tem poder para salvar toda a humanidade. Mas não quer dizer que toda a humanidade vai ser salva. Exatamente. Esse aqui vai voltar lá em João 3,16, né? A saber, aquele que crê, este será salvo. Ele aqui, ó, ele deu oportunidade para todos. Mas porém, todos que quiserem. Ali uma limitação. Se fosse assim, Deus já teria salvo o mundo. O grande problema da discussão entre arminianos e calvinistas é que os dois extremos estão errados. Exatamente. Quando se fala, a morte de Cristo foi em vão, se Cristo morreu por todos e só uma parte será salva. Não foi em vão. Não foi em vão. Porque essa morte, ela oportuniza a salvação para todos. Se não vão ser salvos todos, é por escolha deles. Mas a morte de Cristo, ela oportuniza a salvação para todos. Então, um extremo está errado. Aí o outro extremo, não, então Jesus só morreu pelos eleitos. Também não. Também não. Porque não teria sentido a igreja estar aqui até hoje. E aí entra a questão do livre-arbítrio. Você tem a opção de escolher ou não. E o próprio evangelho que Jesus trouxe, né? É interessante que a própria caminhada de Jesus é o exemplo disso aqui, né? Alguns Jesus escolheu. Simplesmente ele apontou o dedo a você, vem, segue-me. Anda logo, levanta e vem. Chegou um exemplo claro, chegou para Mateus e falou, ó, levanta-se, segue-me. Simplesmente alguns, ele apontou o dedo. Ele apontou o dedo, Jesus apontou o dedo, ó, você me segue. E outros, como o jovem rico, Jesus falou, olha meu amigo, vai, vende o que você tem e segue-me. Jesus deu para ele a oportunidade, você quer vir? Deu uma opção. Ele não quis. Exatamente o que nós estamos explicando aqui. Alguns são eleitos, são escolhidos por Deus. Você é meu. E acabou. Outros já entram aqui na parte da graça. Você tem a graça, você tem a oportunidade, você tem a chance. Você quer ou não? Então, as duas coisas precisam andar juntos. Todos, tanto os eleitos quanto os que pela fé vão se juntar à igreja, todos esses são predestinados. De novo, mais uma vez explicando isso. Todos são predestinados. Mas a distinção entre os eleitos e os que pela fé vão crer são duas coisas separadas. Predestinação, eleição e salvação pela fé são coisas
separadas. É interessante nós pensarmos o seguinte, para a gente chegar ao fim dessa discussão aqui. Não sei, talvez você possa deixar um comentário aí que vai nos fazer voltarmos nesse assunto de novo. Mas, a princípio, para a gente finalizar esse assunto aqui, a predestinação, ela é para aqueles que serão pessoas que irão crer, independente se forem predestinados ou não. A predestinação é para quem creu, seja através da eleição de Deus ou pela fé em graça. Cristo, pela graça de Cristo. Aqueles que Então, simplesmente aceitou. Todos eles são predestinados. Então, exatamente, se foi predestinado ou não, não é garantia de salvação. Tem que passar por Cristo. Tem que passar por Cristo. Passar pela morte de Cristo. É claro, nós não podemos dizer que não existe. Algumas pessoas levam para os extremos. Novamente, os extremos não são bons. Não existe predestinação. É só pela fé. Não, peraí. E como fica a Bíblia? Olha a quantidade de pessoas que o próprio Deus escolheu e a pessoa não teve como fugir. Nós demos os exemplos. Quantas vezes a palavra de Deus, ela diz exatamente a palavra predestinou, escolheu. Exatamente. É claríssimo. Separou. Isso é claríssimo na Bíblia. Só que é mal interpretado. A interpretação ela vem sido disturbada para que a ideia da pessoa, do próprio ser humano, seja colocada acima do que a Bíblia diz. Isso. Exatamente. Não é exatamente isso. É isso que nós queremos esclarecer aqui. Os que serão predestinados, sim. Mas também a salvação ela vai se aplicar àqueles que não foram predestinados. A porta da salvação ela continua aberta. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui, a porta da graça, a oportunidade de salvação, assim como toda a caminhada de Jesus Cristo, né? Alguns ele simplesmente apontou o dedo, vem, você é meu. Outros ele pregou. Ele pregou. Se a pessoa acreditou, foi capaz de crer, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, simplesmente ela tocou na orla do vestido de Jesus, da capa de Jesus, da veste, e foi curada. Ela creu. Ela tinha uma fé maior do que muitos religiosos ali. Ela creu. Então, são coisas diferentes. Você que nos ouve, que ainda tem dúvida a respeito da questão de predestinação, olha, creia em Jesus. Creia em Jesus. Não adianta. A sua necessidade extrema é crer. Não adianta você esperar, será que eu sou predestinado ou não? Não faça essa pergunta para você. Creia, aceite, entenda. Se tem dúvidas, busque na palavra de Deus, pergunte pessoas. Não busca na internet não, que você vai encontrar muito mais dúvidas, você vai ficar com muito mais dificuldade do que esclarecimento. Pergunte a alguém idôneo, busque na própria Bíblia. E acima de tudo, busque na palavra de Deus entender. Mas você precisa crer, né? A eleição de Deus você só vai entender se você é um eleito ou não, uma vez que você crê. Não adianta, né? E a fé em Cristo, como está escrito, ela não vem de nós. Então, como ela não vem de nós, é uma coisa que nós não controlamos. Né? Às vezes nós somos arrebatados por uma fé tão grande, por uma vontade de querer tão grande, que é simplesmente inevitável crer. Esses são os eleitos. Exatamente. Agora nós precisamos cada dia buscar. Nós precisamos querer. Né? Se não houver vontade, não existe salvação. Não existe salvação. A salvação é uma escolha e nós precisamos pedir pelo Espírito Santo, pedir fé para conseguirmos crer. Vamos encerrar o assunto? Creio que por isso pelo momento ainda é isso que nós temos. Se ainda ficou alguma dúvida aí na sua mente, deixe nos comentários aí. A gente vai buscar, à luz da palavra de Deus, tentar esclarecer da melhor forma o que possa estar passando aí na sua cabeça em relação à questão da predestinação dos escolhidos, do período da graça, ou de qualquer coisa que nós citamos nessa série de vídeos que nós acabamos de fazer. Que Deus te abençoe e você seja edificado através desse pequeno momento aqui nós conversando sobre esse assunto, e que você possa crescer no Espírito, na graça,
para transmitir o Evangelho do Senhor. Nós agradecemos mais uma vez a você que nos assistiu aí, nos acompanhou nessa série de vídeos. Compartilhe, deixa o likezinho aí, volte mais vezes para nos assistir aqui, assistir esse vídeo. Se você teve dúvidas ou discorda do nosso pensamento, deixe nos comentários, né? Tudo é para edificação, para crescimento. Aqui nós não defendemos simplesmente o pensamento de uma doutrina de um grupo religioso. Aqui nós estamos com a palavra de Deus e com a nossa humilde opinião, a nossa interpretação, o nosso modo de ver. Aqui nós somos completamente imparciais de arminianismo, de calvinismo, de nada disso. Nós queremos entender a palavra de Deus, né, que é importante para nós. Mas sabendo que predestinação, eleição são doutrinas secundárias. Exatamente. Não é uma doutrina que vai te fazer, que vai te levar à salvação ou não. Isso aí é para quem já entendeu. Né? Você, que ainda tem dúvida, ainda não é um cristão, você precisa crer. Exatamente. Você precisa da fé em Cristo Jesus, que está escrito claramente aqui na Bíblia. Se você se vê como um eleito, ou não, ou predestinado, não esquente a cabeça com isso agora. Isso aí é uma discussão para depois. Creia em Cristo, faça parte da igreja, que aí depois, se for necessário, você vai entender, né, maiores detalhes, com mais profundidade a respeito desse tipo de coisa. Nós agradecemos mais uma vez a vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe você e até a próxima.